Boa noite, Jonathan. Bom, o tema é a renovação aí na Câmara de Vereadores de Campos. Bom, dos 25 vereadores eleitos, 20 não tinham sido eleitos na última eleição, em 2016. Então isso dá uma taxa de circulação de 80%. Né? Só 5 conseguiram ser reeleitos. É uma taxa alta, lembrando que em 2016 essa taxa teve em torno de 50, que também é uma taxa alta. A explicação para isso me parece que está ligada à Operação Chequinho, né? Que foi uma operação que afastou 11 vereadores e fez assumir vários desses que agora conseguiram se eleger. E pelo menos teve aí, acho que os 4 que foram condenados em segunda instância e, portanto, ficaram inelegíveis. Então, acho que o grande diferencial desse número, né, 80% de circulação, é em função da operação check-in. Outros fatores, naturalmente, também concorrem para isso. Né? Agora, é preciso entender que essa circulação não significa necessariamente uma renovação política. E quando a gente olha o recorte ideológico, né, dos candidatos, a gente vai ver que pouca coisa mudou em termos de composição da Câmara. Né? Os candidatos de esquerda não lograram êxito em eleger vereadores. Né? O mais próximo disso foi o Zé Maria Rangel, né, que é sindicalista do petroleiro, com quase 3 mil votos, não conseguiu a eleição, o partido dele não conseguiu o quociente eleitoral para fazer o vereador. E no PSOL aparece o Vamos Juntas, que é uma campanha coletiva, e com 1.728 votos também não conseguiu, o pessoal também não conseguiu coeficiente eleitoral para eleger um vereador. A direita teve um resultado melhor, mas assim mesmo frustrante, porque pelo menos 2 candidatos da direita conseguiram chegar a uma primeira suplência, né? O CVC da direita, com quase 2.300 votos, e o Eduardo Terra, com quase 1.500 votos. Eles não se elegeram, mas conseguiram chegar ali na primeira suplência, o que dá a eles uma esperança de poder assumir em algum momento da próxima legislatura, poderem assumir um mandato. No centro já tem uma situação diferente. Você conseguiu, pelo menos eu identifiquei aqui o Rafael Twin como um candidato de centro e programático. E agora, é interessante, olhando para esses candidatos de centro, eu peguei aqui 2 nomes, o Rafael Twin, que foi eleito com 1.700 votos pelo PTB, e o Eduardo Crespo, do PSC, que não foi eleito, teve 1.133 votos. Interessante olhar esses 2 candidatos, porque o Crespo tem um perfil ligado à produção agrícola, à questão da economia, enquanto que o Twin tem um perfil mais ligado ao esporte, né, e à questão social, porque ele promoveu fortemente a inclusão do esporte e, em particular, também dos atletas paralímpicos. Então, eu noto ali, dá para perceber claramente que essas pautas, uma pauta assistencialista, esportiva assistencialista, mais neutra e mais próxima da percepção moral da população, tem mais peso que pautas econômicas, né, que dizem respeito, embora a economia atinja a renda e o bem-estar das pessoas, elas são menos percebidas como pautas, são menos populares, né, são menos percebidas como pautas importantes. Então, de modo que eu acho que o que aconteceu muito provavelmente aí é uma Câmara que foi mantida majoritariamente como tem acontecido não só em Campos, mas tem acontecido, né, desde a redemocratização do Brasil,
os vereadores e também os deputados estaduais, e até mesmo, isso acontece até em Brasília, na Câmara e também no Senado, cada vez mais se parecendo como intermediários entre a população e os serviços públicos, né? Isso é ruim, porque, na verdade, o acesso da população aos serviços públicos deveria depender das políticas públicas, né, e da burocracia pública, que está aos cuidados do Poder Executivo, né, que o prefeito e seus secretários coordenam. E esses deveriam ser os canais efetivos, né, de intermediação da relação do eleitor, do cidadão, com os serviços públicos. Mas, ao contrário disso, os vereadores muitas vezes se colocam como intermediários de facilidades, de intermediários de acesso a serviços que deviam ser universalmente acessíveis, né? E tudo isso constituindo privilégios e, no limite, até ilegalidades. Mas isso parece ser a tônica. Quando não é esse papel de intermediação, as câmaras muitas vezes se destacam por pautas meramente assistencialistas, né? Claro, o vereador deve agir fiscalizando o poder público, mas ele não deve agir como um agente menor da intermediação, ele tem que agir como um agente maior, que olha um conjunto, que zela pela política pública, que zela pelas prioridades do orçamento. E eu acho que, olhando o perfil dessa Câmara e de outras, Brasil afora, a gente percebe mais a continuidade do amesqueamento do papel como um mero intermediário do vereador, que atua como um sócio menor do prefeito de plantão, ao invés de agir como um verdadeiro representante do cidadão diante da municipalidade, lutando pelas políticas e pelos recursos públicos que atendam as prioridades dessa comunidade. Então, uma grande circulação de mandatários na Câmara Municipal pode não significar absolutamente nenhuma mudança do papel político dos vereadores e da Câmara na próxima legislatura. Infelizmente. Boa noite.